Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje, a tarefinha da nossa aula de sistema de numeração romano. Então se você não viu a aula, volta lá e veja, porque essa é a tarefa daquela aula. Essa tarefa é basicamente para a gente converter números do sistema decimal para romanos e romanos para o sistema decimal. Eu quero que vocês aprendam de uma vez por todas. Então a graça aqui é que você tente fazer antes de mim, e aí depois você vê o vídeo para ver se você acertou. Beleza? Show de bola. Então vamos lá. Começando pelo 39. Eu quero converter o 39 para números romanos. Bom, para fazer essa conversão a gente precisa saber um pouquinho do sistema decimal e olhar para ele. Como assim? Eu sei que o 9, o 39, é 30 mais 9. Beleza? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que os números romanos eu tenho que usar aqueles símbolos lá, né? E aí sempre que eu colocar um símbolo depois do outro, eu vou estar somando. E sempre que eu tiver um símbolo menor na frente de outro maior, antes de um outro maior, eu vou estar subtraindo. Então ao abrir esse número em 30 mais 9, fica mais fácil. Porque o 30 eu consigo escrever em números romanos, é fácil. É só colocar x, que vale 10, mais x vai valer 20, mais x vai valer 30, né? E o máximo que eu posso usar são 3. E o 9, eu sei que é o i, x, né? Porque eu não poderia colocar v, i, porque eu teria 4 i's em sequência, não pode. O máximo é 3. É por isso que eu estou colocando o 1 antes do 10, né? O i antes do x, para ele representar o 9. Então sempre que eu tiver um algarismo romano que vale um número menor de um outro que vale um maior, ele vai estar subtraindo, né? Sempre que eu tiver antes. Então 39 é isso. X que vale 30 e x que vale 9. Se eu juntar todo mundo, 39. Beleza? Show de bola. Olha o próximo, mesmo esquema. Eu vou colocar 50 mais 6. O 50 é fácil, né? É o L. É um dos algarismos romanos. É o próprio 50. Então, pronto. E o 6 eu represento como V, que é 5, mais o 1, que é o I. Então, 56 é 50 mais 6. Então, L, que vale 50, e VI, que vale 6. Beleza? Show de bola. 905. Vou fazer a mesma coisa, olha lá. 900 mais... Como eu faço para representar o 900? Aí que vem o problema, né? Porque eu poderia, por exemplo, pensar no C, né? O C vale 100. Colocar 900 em sequências? Não pode, o máximo é 3. Então olha o que eu vou fazer. Eu sei que o M vale 1000 e o C vale 100. Se eu colocar o C antes do M, eu vou estar pegando o 1000 e subtraindo 100. 1000 menos 100 é 900. Então o 900 é CM. E o 5 é o V. Então o CMV é o 905, porque o CM vale 900 e o V vale 5. De novo, o CM vale 900 porque o C que vale 100 está antes do M que vale 1000. Sempre que ele está antes, ele subtrai. Se ele tivesse depois, ia valer 1100, porque é 1000 mais 100. Mas quando ele está antes, é 100, é 1000 menos 100. Beleza? Então a ordem que essas coisas vão estar, vão falar qual operação você vai fazer. Beleza? Show. 78. Então isso aqui é 70 mais 8. O 70, eu posso, por exemplo, usar o L, que é o 50. Aí eu coloco mais 10, que dá 60. Mais 10, que dá 70. Pronto. E o 8, eu posso fazer o V, que vale 5. O I vai para o 6. O I 7. O I 8. Então 78 é 70 mais 8. O 70 é LXX. E o 8 é VI. Perceba que eu não repito nenhum número, nenhum algarismo, né? 3 vezes em sequência, o que significa que está tudo certo. Olha o 67. 67 é 60 mais 7. 60 pode ser L, que é o 50, mais X, porque é 10. X é 10. Então 50 mais 10 é 60. E o 7 eu posso representar como VI. Porque o V é 5, o I é 1, o I é 1. Então eu estou fazendo aqui 50 mais 10 mais 5 mais 1 mais 1, que dá 67. Entende qual é o esquema? A gente vai colocando os algarismos e vai somando eles se eles estiverem em ordem.
Se eu tiver um menor de um outro maior, aí eu vou ter que subtrair. Beleza. 84. 84 é o 80 mais 4. O 80 eu posso escrever como L, que é 50, mais X, que vai dar 60, mais X 70, mais X 80. Beleza, então 3 em sequência, mas já chegamos no 80. O 4 é o I antes do V, porque o I vale 1, o V vale 5. Se ele está antes, você subtrai. Então o I é 1 menos o V, né? O V menos I, no caso, né? Que é 5 menos 1. Então sempre que o algarismo menor estiver antes de um outro maior, ele vai subtrair. Sempre que ele estiver depois, ele vai somar. Próximo. 239. É 200 mais 30 mais 9. O 200 eu posso escrever como CC. Porque C é 100, o outro C seria 100 mais 100, que é 200. O 30 eu posso representar como X. Porque um X é 10, 2 são 20, 3 são 30. Beleza. E o 9 é 1 antes do X. O 1 vem antes do 10. Quando o 1 vem antes do 10, eu subtraio. Quando um algarismo menor vem antes de um algarismo maior, você subtrai. É assim que funcionam os romanos, tá? No decimal não tem nada a ver, mas os romanos é assim. Então, 200, CC, o 30, que é o XXX, e o 9, que é o IX. Beleza? De boa, né? E o 933, vou separar em 900 mais 30 mais 3. O 900 a gente já viu como faz, né? O 900 eu coloco o 100 antes do 1000. Se tá antes, eu subtraio. 1000 menos 100 é 900. O 30 é XXX. 1x vale 10, 2 vale 20, 3 vale 30. E o 3 é 1, 2, 3. 3 pauzinhos. Então pronto. CM, XXX, 1, 2, 3. Porque o CM vale 900, o XXX vale 30 e o 3i vale 3. Beleza? Sem problema nenhum. Se você quiser converter qualquer outro número, pode continuar em casa. Se achou que não foi o suficiente, pega um número qualquer decimal que você conhece, sei lá, o 97. Tenta converter em número romano. Aí você vai em algum site, joga no Google assim, conversão romano, decimal para romano, e tenta descobrir, né, e ver se bate com o que aparece no site. Você pode treinar isso aqui infinitamente, tá? Então faz isso se você acha que não ficou natural ainda. Se já ficou, vamos pro próximo. O 2 é o contrário. Ele me dá o algarismo romano e ele quer em número decimal. Então vamos lá. A gente vai fazer isso olhando sinal por sinal. Então, por exemplo, esse, ó, eu tenho x que vale 10 e depois dele eu tenho 2is, né? Que vale 2, cada um vale 1. Então eu sei que esse primeiro vale 12, porque 10 mais 2 é 12. Então sempre que tiver em sequencinha é só somar. Olha o segundo. O segundo eu tenho um algarismo que vale 50, né? Que é o L. Um algarismo que vale 5, que é o V. E 2 izinhos, né? Que vale 2, porque um vale 1, o outro vale 2. Então aqui eu tenho 57. Beleza? Aí eu tenho D e I. O D é um que a gente quase nunca lembra, mas o D é o 500, tá? É um dos algarismos que a gente precisa decorar. E o I e I são 3i, então vale 3. Então o número aqui é o 503. Beleza? Mas olha esse agora. Eu tenho o C, que vale 100, né? Vou colocar aqui embaixinho, ó, vale 100. E o D, que vale 500. Tá vendo que eu tenho um número menor antes, né? De um outro maior? Significa que se é D, eu tenho que pegar o 500 e subtrair 100, que é 400. CD é 400 e o I é 1. Então aqui é 401. Sempre que eu tiver um número menor antes do maior, eu subtraio. É assim que funcionam os números romanos. Então o C, que vale 100, está antes do D, que vale 500. O 100 é menos que 500, então tem que subtrair esse 100 do 500. Beleza? Olha o próximo. O L vale 50, XXX vale 30 e o I vale 1. 81. Se tiver em sequencinha de ordem, não tem erro. O lance é quando tem um algarismo menor do que o outro. Olha esse. Tem um tracinho em cima, lembra desse? Quando tem um tracinho em cima é vezes 1000. Significa então que o I, V, olha só, o I vale 1, V vale 5, né? O número menor está antes do maior, então tem que subtrair.
5 menos 1 é 4. O tracinho em cima significa vezes 1000. Então ali é 4.000. E o V que está ali fora vale 5. Então esse número é 4.005. Então, sempre que tiver um tracinho em cima, você faz primeiro o número e depois faz vezes 1000, não tem problema. Então o IV, o 1 está antes do 5, então eu subtraio. Sempre que o número menor estiver antes do maior, você subtrai. Senão são algarismos romanos. Então 5 menos 1 é 4, tem um tracinho em cima é vezes 1000, então é 4.000. O V fora do tracinho vale 5, 4.005. Beleza. Vamos lá. Aqui a gente tem um D que vale 500. Aqui a gente tem o X que vale 10 e o 2izinho que vale 2. Então 512. Sem problema nenhum. Olha o último. CCC, então já dá 300, né? Cada C vale 100. O L vale 50. XX vale 20. O V vale 5 e o 3i vale 8. Então 300... o L8 não, né? O 3i vale 3, né? Que eu já fiz a conta direta, desculpa. Então 378. É só somar. A gente vai passar ainda pelo aula de soma, né? De adição. Mas lá a gente vai focar em algumas outras coisas, né? Fazer essa adição básica, a gente está aqui num curso onde eu imagino que vocês já estejam no ensino médio, querendo ir pro vestibular. Então essa é a intenção desse curso, né? Aqui a gente não está indo... Não é para quem está no fundamental, por exemplo, né? Que a gente precisa ir passinho por passinho. Aqui é como se fosse uma revisão dos números romanos, tá? Por isso a gente está passando dessa forma. Então a gente está admitindo que vocês já sabem somar essas somas fáceis, tá bom? Essa aula de soma ainda vai ter, é o próximo módulo, inclusive. Mas já seria legal que vocês soubessem isso, né? Imagino que vocês já sabem isso. Então precisa saber somar e subtrair para conseguir resolver números romanos. Tá? De novo, igual a questão 1, se você quiser treinar infinitamente, procura algum número romano no Google, sei lá, joga assim, números romanos, pega um numa tabela, não olha qual é, tenta descobrir. E aí, ou o conversor, né, o mesmo conversor você pode fazer o contrário, enfim. Dá pra treinar infinitamente esse daqui também. Tá? Vamos pro 3, aqui eu vou deixar meio assim pra vocês não verem o gabarito. Beleza. O 3 é o seguinte. Ele me dá dois números romanos e ele quer saber qual é maior. Bom, para saber qual é maior é simples. Você precisa saber qual é o valor. Ó, CCC é 300. L é 50, XXX dá 30. 50 mais 30 é 80. E VI é 8, né? Porque o V é 5 e I é 8. Então esse número é o 388. Vou fazer aqui, ó. De outra cor agora. Aqui eu tenho CCC, que é 300. E aqui, ó, eu tenho o X antes do C. O X vale 10 e o C vale 100. Se tá antes, você tem que subtrair. Sempre que o número menor estiver antes de o maior, você subtrai. Então, X menos 100, né? 10 menos 100. Desculpa, 100 menos 10 dá 90. E o VI é 8. Então o roxo é o 398. Então qual número desse é maior? O maior é o CCC e CBII. Porque esse número é o 398. Perceba então que, por exemplo, ó, o 388 em romanos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 algarismos. E o 398 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Percebe? Por mais que o 398 seja maior, o número de algarismos é menor. Então não se engane. Não é porque é um número zaço que ele vai ser gigante. Na questão 2 dá pra ver isso também, né? Por exemplo, ó, o I tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos. E ele é o 378. Olha o H, por exemplo. O H tem 1, 2, 3, 4. Ele é o 512. Então, o número de algarismos romanos não implica um número maior, né? Implica em um número mais complexo de construir. Então, fica atento a isso. Beleza? E o último. Indique um número romano. Deveria ser, né? Indique em números romanos a soma entre... Beleza. XX
é 20, né? Um x vale 10, outro x vale 20. O V é 5. Então esse número é o 25. Aqui eu tenho um 10 antes do 50. Sempre que o número menor estiver antes do maior, você subtrai. Então 50 menos 10 dá 40. O i sozinho é o 1. Então eu tenho 25 mais 41. Beleza? 25 mais 41 é o 66. Ele quer em números romanos. Então vamos fazer o 66. O L é 50. O X, você soma 10, já dá 60. O 5, você soma 5, já dá 65. O I é o que falta, porque ele vale 1. Então, o 66 é o LXVI. Beleza? Show de bola? Essa foi a tarefa de vocês, né? E na aula que vem a gente continua. Na aula que vem é uma aula teórica sobre o sistema binário. Ele é um pouquinho mais complexo que esse, mas também de vez em quando cai para uns concursos por aí. A gente vai ver ele, também vai ter exercício de fixação e eu vejo vocês lá. Falou. Apareci aqui no vídeo para te lembrar que se você quiser me ajudar, você pode ir no link da descrição do Catarse e participar do nosso clube de assinaturas. É só R$5 por mês, né? Ou quanto você conseguir, e você vai estar me ajudando e ajudando também aos alunos a cada vez ter mais postagem no canal. Se você quiser só dar uma vez um valor aleatório, também tem uma chave Pix aí. Um abraço para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.